Eu sou o Felipe Ramos, eu trabalho com técnica vocal já tem há mais de 8 anos. Comecei trabalhando sempre no online, já fui no online, dei aulas presenciais, só que meu foco sempre foi em aula online e obtive bons resultados. Inclusive, tem alguns alunos meus que estão aqui presentes e é muito importante isso. É motivo de muita alegria saber que pessoas que já estudaram comigo estão aqui ainda sabendo que podem obter mais, sabe? Tá aqui junto e acreditando, dando esse voto de confiança. Para mim, é um sinal de que tem sido um sucesso. Eu sou cantor, compositor, como vocês sabem, professor de técnica vocal. O motivo de eu estar aqui hoje, fazendo esse curso e dando essa aula, é porque eu já estive no lugar em que eu imagino que vocês estejam, que é de não saber por onde começar, que é não ter certeza, simplesmente ter vontade, mas no medo e muitos fatores que nos travam. Eu não nasci, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não nasci fazendo drive, eu não tive tanta facilidade. Minha voz era limpa e eu tive que desenvolver isso. Eu não tinha acesso a tantas informações, porque mesmo com a internet, as aulas disponibilizadas não tinha tanto conteúdo que fazia jus, que dava conta do que eu precisava. Afinal de contas, esse fenômeno de distorção vocal, ele é muito complexo mesmo. Vocês vão entender ao longo dessa aula o quão profundo é e quanto exige de refinamento para sua execução. Mas isso não significa que seja impossível, isso só mostra que a gente ainda é escasso com relação a pesquisas e principalmente a formação de profissionais que estejam aptos para poder lecionar, para poder falar e compartilhar sobre esse assunto. Eu me deparei, assim como vocês, com um monte de dica e eu tentando executar, tentando aprender, não conseguia obter sucesso. Então, eu fui muito pelo caminho do autodidata, porque afinal de contas, os professores que eu encontrei, quando se arriscavam a falar sobre o assunto, não me agradava, mas a maioria deles nem se arriscavam por medo realmente, porque o que marcava em todos pedagogos profissionais da voz do ensino da voz cantada era que o drive vai machucar a sua voz, não é bom você seguir por esse caminho. Mas eu fui para o caminho contrário. Eu sempre me guiei ouvindo cantores para ter referência, eu tentava imitar a minha, totalmente sem norte. Consegui desenvolver um pouco dessa maneira, mas chegou uma hora que eu bati num limite, assim, sabe? É como se eu tivesse colocado um limiter, não conseguia mais evoluir, porque me faltava conhecimento, me faltava orientação, que eu não era falta de busca, era falta realmente de ter essas possibilidades acessíveis para as pessoas. Hoje em dia, a tecnologia, a ciência, tudo avançou muito. A gente está muito bem servido de informação e de facilidade de acesso. Porém, a questão da profundidade e seriedade acerca da ciência, ainda assim, são poucos que conseguem falar de uma forma simplificada, de uma forma mais prática. Afinal de contas, como já foi dito, é um tema bem complexo. Então, a partir disso, pelo drive ser uma característica que eu desenvolvi ao longo da minha vida, ao longo do meu aprimoramento vocal, foi uma técnica que eu queria que fizesse parte da minha identidade vocal, as pessoas passaram a me procurar com essa demanda. Não é a minha única especialização. Eu tenho especialização em belting, pedagogia do belting, eu tenho especialização em fisiologia, eu tenho especialização em voz artística. Porém, o que mais me procuram é para aprender distorções vocais. E eu gosto muito disso, eu acho muito desafiador, porque me faz crescer e automaticamente eu ajudo vocês a crescerem também. Dito isso, com todo esse contexto, eu passei por, eu acho que praticamente todos os passos e dificuldades que vocês também passam. Eu já pensei que drive não era para mim,
eu já me fadiguei muito, eu já senti a garganta arranhar, eu já me frustrei muito nesse caminho, nessa jornada. Mas teve uma coisa que eu não fiz, que foi desistir. Na verdade, por um tempo eu desisti, sim. Eu me frustrava, e aí eu ficava desanimado e por não saber por onde ir, e depois de um tempo eu voltava, porque era algo que eu queria muito, muito mesmo. Persistência. Por mais que você tenha um tempinho de descanso para dar aquela renovada nas energias, mas sempre volte. Mas eu passei por tudo isso e de um caminho tão longo, desde os meus 15 anos tentando aprender distorção vocal, justamente pela falta de acesso, pela falta de um método, pela falta de um passo a passo que me guiasse da maneira correta. Eu não culpo isso no. Não coloco essa culpa nos profissionais dizendo que não haviam profissionais de qualidade para isso. Eu não tinha esse acesso. E é fato de que eram escassos, pelo fato de ter pouco recurso, pelo fato de ter poucas pesquisas. Hoje em dia já é diferente, a gente já consegue ter muito acesso a conteúdos de qualidade. Só que mesmo eu tendo acesso a tudo isso, eu me deparei com conteúdos muito difíceis de serem compreendidos. Afinal de contas, a gente tem muita coisa científica, muita teoria e pouca prática. Foi pensando nisso que eu desenvolvi o método Vibra. Foi pensando nisso que surgiu o Test Drive. E, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, o Test Drive 90, ele é feito pensando para que vocês possam pular essas etapas de frustração que eu não consegui pular. Eu fiz de tudo aqui para deixar o mais prático possível. É como se eu tivesse excluído todas as minhas frustrações, todas as minhas tentativas falhas. Eu fiz realmente isso e foquei só no que realmente gera resultado, avaliando a minha evolução, a minha progressão técnica, mas principalmente também a dos meus alunos, porque existe uma individualidade que conta muito nisso daí. Então eu juntei cada experiência diferente com os alunos, somando com a minha e criei este curso que vou apresentar para vocês hoje. Chega de blá blá blá. Qualquer dúvida sobre mim, vocês podem perguntar ainda, né, Nick? Isso aí me ajuda. Mas podemos ir direto ao ponto agora? Você me autoriza? Autorizado. Drive 90. Drive 90 significa que eu vou ensinar vocês a fazerem Drive em 90 dias. Ok? 90 dias equivale aí a 3 meses. Ousado ou não? Bota fé, vem comigo. Drive vocal, sem medo, sem pressa, sem dor. Nesse webinário, na aula de hoje, meu foco é fazer vocês entenderem o porquê o drive não é o vilão da sua voz. A gente tem que desmistificar isso. O que realmente é o drive vocal, como que o seu corpo produz esse fenômeno, esse negócio de distorção vocal de uma maneira saudável. E hoje também meu objetivo é dar dicas práticas para que vocês possam alcançar o objetivo. Essas dicas são baseadas no meu método, no método Vibra. Ok, todos vocês estão vendo a tela, tá tudo ok, bonitinho? Ok, então lá. Foquem nisso aqui, ó. Drive não é grito, é intenção, controle e expressão. Isso é muito importante, tá? Seguindo. Por que é importante a gente falar sobre drive? Ah, porque eu quero aprender. Tá, mas sobre a técnica drive e por que é importante destrincharmos sobre o que isso significa. O drive vocal é uma das sonoridades mais desejadas pelos cantores e pelos estudiosos, mas também é uma das técnicas mais mal compreendidas pelos profissionais da voz. Hoje em dia, a gente tem conseguido desmistificar isso, mas ainda existe uma parcela muito grande de professores de canto, universidades, que tratam a distorção vocal como algo danoso, como algo que não faz bem para a prática cantada.
A... Isso gera medo de machucar a voz. Isso gera quando a gente tenta, pelo medo, a gente não sabe muito bem por onde ir, então a gente tenta forçadamente acessar o ajuste sem nenhuma orientação prévia. E principalmente falta de consciência corporal. Então, o método Vibra foi criado para a gente organizar todo esse caos aí que vem dos mitos criados acerca do assunto, que gera medo, que nos assusta, que consequentemente gera uma prática inadequada, porque a gente fica assustado, mas a gente quer, no final das contas. Então a gente acaba tentando mesmo com medo, ou algumas pessoas desistem. Mas de qualquer forma, é um ato falho. Drive é gritar. Esse é o primeiro mito que a gente precisa derrubar. O grito é igual a excesso de pressão mais descontrole. Isso não é drive, tá? O drive é o quê? Drive é um ajuste fino, refinado, mas intenção sonora. No drive saudável, o que que você vai sentir? Isso aqui já é norte, já é ouro para vocês pensarem, entenderem durante os seus treinos, tá bom? No drive saudável, vocês precisam entender que volume pode ser pequeno ou médio. Nunca pode ser um volume muito alto, tá bom? A sensação não é de dor. No máximo que você vai sentir é esforço. E às vezes um esforço bem grande, a depender do tipo de distorção que você quer. Mas essa força, essa dor, não pode sentir. A potência vem de ressonância e não da força. Já entendemos aqui que tudo que for ligado à força não é bom para o nosso desenvolvimento vocal da distorção, né? Drive destrói a voz. Esse é o segundo mito. Então, o primeiro, drive é gritar. Mentira, mito. Drive destrói a voz. Segundo mito, tá? O que machuca a voz não é o drive. O que machuca a voz é justamente o que você faz por conta da pressa, por conta do medo, por conta da falta de consciência muscular, falta de propriocepção. Ou seja, o que destrói a voz é você cantar sem saber o que está fazendo, tentar gritar de qualquer jeito, é você não tomar os cuidados de supervisão durante o treino. Isso sim machuca a sua voz. O que vai destruir sua voz não é o drive, porque o técnico. Perdão, porque o drive é uma técnica, é um ajuste mecânico, biomecânico, onde você equilibra as pressões, equilibra as movimentações. É tudo muito bem calculado, justamente para que não seja danoso, para que não seja prejudicial. Então, tudo que machuca, o que destrói, mesmo que tenha uma sonoridade parecida com o drive, não está dentro da técnica, e sim de um descontrole totalmente tentando ser compensado numa estética forçada. Um drive bem executado. Sim, Guilherme de Sá começou gritando. Mas não é porque ele é um deuso, um muso, que a gente tenha que seguir esse exemplo. A maioria dos cantores que a gente vê hoje em dia começou gritando. Porque é uma forma. Pô, você não tem orientação, você não sabe por onde seguir. Então a gente testa gritando. Mas ah, se você conseguir perguntar para ele, como eu mesmo consigo, você vai ver que ele teve muitos problemas vocais decorrentes desses gritos, inclusive fadiga, e é um dos maiores problemas na performance dele até hoje. Quando força demais, a voz dele simplesmente trava. E não é, no caso dele, não é por causa do ajuste errado, mas é por conta do grito que às vezes desequilibra e aí acaba pesando. Isso acontecia muito antigamente. Ou seja, um drive bem executado protege a sua voz. É o contrário do que as pessoas costumam acreditar. Ele protege, por causa do sistema bem equilibrado, o drive é uma técnica que ele vai distribuir o impacto sonoro. Você não vai sobrecarregar a sua prega vocal. Interessante, né? Bem oposto do que as pessoas costumam pensar.
Outro mito. Ou você nasce com drive ou não. Eu falei disso na introdução enquanto me apresentava, né? Drive não é dom, é coordenação. Isso é fato, tá bom? Assim como qualquer outra técnica de canto ou qualquer outra técnica de qualquer coisa que você vai fazer, técnica de culinária, técnica para jogar futebol, é técnica. Existe um ajuste, existe um conjunto de comportamentos que vão fazer com que essa execução seja saudável e que te dê longevidade no que você faz, e automaticamente beleza e precisão. Ah, então, técnica é a coordenação entre. O drive é uma coordenação entre respiração, fonte sonora, ressonância e emoção. A emoção entra aqui porque a gente está focando não simplesmente na execução pura do drive, mas sim na expressão do drive. A gente vai falar sobre o que é drive logo em seguida desse slide e vocês vão entender melhor. Tudo isso aqui que eu estou falando, esse equilíbrio de respiração, fonte sonora, ressonância, emoção, tudo isso é adquirido com treino, ou seja, não é dom. Isso é treinável, ok? Parênteses aqui, é óbvio que quando a gente encontra uma pessoa muito talentosa, ela vai ter mais facilidade para alcançar certos resultados. Assim como você pode ser mais talentoso em outras áreas e vai ter mais facilidade. Então, aí é uma outra questão. O fato é que essa é uma técnica disponível a todos que têm o instrumento voz aptos para tal. Até aqui tudo bem? A gente vai entrar num outro tópico agora. Temos alguma contribuição aí? Além do Guilherme? Começou gritando, né? Ah, um parênteses aqui sobre o Guilherme. Ele começou gritando, mas se você for avaliar ele cantando antes e ele cantando agora, você percebe que tem bem menos grito, porque ele foi se moldando, né? Ele viu que não precisava muito disso, não precisava nem um pouco do grito. Então, ele foi se moldando e adaptando conforme foi entendendo o que ele precisava para executar o drive. Qual que é o caso do Renato Viana? Escreveram aí ou não? Não? Ah, você que está falando? O caso do Renato Viana, por exemplo, é um pouco mais complexo, porque o Renato Viana ele tem um problema de nascença, né? Já foi desenvolvida a estrutura dele com algumas, como que eu posso dizer sem parecer que eu tô é uma deficiência, não porque ele é defeituoso, né? Não é isso que eu quero, não é essa impressão que eu quero passar. Mas tipo é isso. Ele mesmo me falou, eu não vi o exame, tá? Mas o Renato falou que ele tem microcortes nas duas pregas vocais. Isso foi a estrutura dela, a estrutura dele foi desenvolvida assim. Então ele tem microcortes na prega vocal, o que faz com que a vibração seja diferente do comum, o que faz com que tenha uma rouquidão diferente do comum. Ou seja, no caso dele, foi uma má formação da estrutura laríngea, principalmente prega vocais, que gerou num timbre absolutamente único e muito lindo, ao meu ver. Só que isso não é só perfeito, tá, gente? Ele passou por muitos problemas vocais, ele precisava fazer muitas compensações para conseguir cantar, tanto é que falando, ele não tinha voz. E aí ele para cantar ele compensava, fazia muito mais esforço, ele se esforça muito mais para cantar do que uma pessoa que tem uma estrutura vocal totalmente intacta. É lógico que hoje, depois de fisioterapia, fonoterapia, depois de muitos treinos e ajustes adaptando sua técnica, ele tem mais facilidade e até a sua fala está muito mais fluida do que antigamente. Se o drive comprimindo a glote é prejudicial. Sim, o drive depende do tanto dessa compressão, né? Porque você vai precisar, como eu falei aqui, existe um esforço necessário a depender do drive que você vai executar. Mas muito esforço sempre vai ser negativo, tá? Melhor ligar essa chavinha. Muito esforço é igual a coisa ruim. Mas
Vocês vão entender logo, logo aqui, ainda hoje, que tem vários tipos de drive que vão exigir esforços distintos. Mais uma. Do Pedro Maior, que é uma pergunta afirmativa. O drive também pode ser utilizado para mudar o timbre em notas altas, usando da cor com a voz? Peraí, o drive também pode ser moldado? Utilizado para mudar o timbre em notas altas, usando da cor com a voz? Pode ser utilizado. Não necessariamente a dar corpo, mas ele vai dar uma agressividade que automaticamente pode ser considerada por alguns ouvintes como corpo. Digo isso porque corpo, no âmbito de voz, quando a gente fala de voz, a gente está falando de uma voz mais gorda, mais robusta, uma voz mais cheia. E o drive não necessariamente vai dar essa intenção, mas ela vai dar uma intenção de pancada. E isso para alguns pode ser recebido como uma voz cheia, né? Mas não necessariamente é isso. É porque ela realmente tem essa força dramática muito grande. Mas sim, você pode moldar. Tem algumas limitações por questões de ajuste técnico, vai depender de como você chega naquela nota aguda. O drive ele vai vir sempre depois de uma configuração para chegar em tal nota. Entendeu, basicamente? O seu timbre é X sem drive. Você tem que chegar naquela nota sem drive, tudo bonitinho. Aí, tendo isso pronto, você acrescenta o drive que vai melhor se adequar àquele ajuste e àquele timbre. Tem mais uma pergunta, vai ser a última por enquanto, Tá, mas ela falou que ela tem um refluxo laringofaríngeo. tá. Eu tô aparecendo na tela ou só tá? Está aparecendo no seu nome. Então tá bom. E ela, o terceiro fluxo, pergunta se o drive faz mal. O drive não. O refluxo sim. O drive não vai te fazer mal, mas o refluxo vai te atrapalhar bastante nessa execução, tá? O que eu indico é você procurar um profissional, seja um nutricionista ou qual aquele, o gastro, não lembro, mas é o gastro, porque aí ele vai entender realmente o que é que causa e não só causa, mas excita, que irrita que causa esse refluxo, porque refluxo praticamente todo mundo tem, mas como é um caso muito forte, tem que ter essa dieta muito bem equilibrada, sono também conta muito. E quando eu falo de dieta, não é só o que come, mas é o horário que come. Então tem que ser muito mais disciplinado. O drive, ele não vai prejudicar, mas ele vai ser prejudicado porque a sua estrutura vocal vai estar comprometida, tá bom? Próximo assunto. Vamos lá então. O que é drive vocal? Aproveitando, eu quero já pedir para vocês dizerem aqui o que vocês acham. O que é drive vocal para vocês aí? Enquanto isso, eu vou falando. Drive vocal é um efeito sonoro, é um efeito de distorção controlada. É produzido através de ajustes das pregas vocais e estruturas supraglóticas. Pode ser por um ou para o outro, ou pelos dois ao mesmo tempo. Ou seja, drive vocal é uma técnica como qualquer outra. Ela é considerada de nível avançado pelo seguinte: não é porque só poucos fazem. São poucos que fazem, mas não é por uma questão de capricho, sabe? Eu não gosto desse lance de você querer tornar uma técnica premium só para poder valorizar, dar um valor nela porque você manja. Não, não gosto muito disso. Mas tem um porquê dela ser avançada. Ela é uma técnica avançada porque ela exige uma ótima propriocepção, ou seja, uma ótima capacidade de percepção do seu corpo, de que você sente por dentro. Tem que ser controle sobre isso, não só do sentimento. Ela exige uma escuta muito bem apurada. É uma técnica que exige controle dos fundamentos técnicos basilares, ou seja, você precisa ter os seus sistemas de canto do aparelho fonador, respiração, fonação, ressonância e articulação muito bem treinado, condicionado e consciente para que você consiga ter um drive
consciente, um drive que você possa dizer que domina, ok? E no método Vibra, o drive é brutal, intenso e ressonante com a alma. Quando eu digo que é ressonante com a alma, essas coisas, é porque não se trata só de técnica, se trata de expressão. E quando a gente fala de expressão, existe algo que você quer expressar. Existe você que vai ser expresso para fora. E aí a gente vai pro próximo tema aqui. No método Vibra, a gente tem os seguintes passos, 4 passos. Voz consciente, intenção, que é o drive, porque o drive sem intenção ele vai virar tensão. Você tem que saber muito bem o que você quer, para onde você vai. Base respiratória. Por que que é tão importante a base respiratória? Se você não tiver uma estrutura base respiratória para cantar ou para falar, vai dar ruim. Então, tem que ter uma base respiratória bem condicionada e bem controlada. E ressonância com a alma. O som vibra no corpo inteiro. E aí a gente volta aqui para falar do porquê eu insisto em alma, em falar de alma. Para mim, eu entendi que voz é muito além do que uma energia sonora. Tem uma frase aqui que eu coloquei aqui, inclusive, é uma frase inspirada no livro O Corpo Fala, que diz que quando o corpo confia. Não, isso é a de baixo. O corpo é a língua da alma. Quando a voz trava, quase sempre o corpo está tentando dizer algo que foi silenciado. É uma ideia inspirada no livro O Corpo Fala, que é muito bom, indico a vocês, e faz total sentido. Por isso que essa é a base do método Vibra. Quando o corpo confia, a sua voz vibra. E quando a alma se esconde, a sua voz endurece. E quando a gente fala de endurecer, a gente fala de tensionamento, de musculatura ficar rígida mesmo, ou de cabeça ficar travada para poder desenvolver. Ou seja, você precisa confiar no processo, você precisa confiar no que você está fazendo, e você só consegue fazer isso entendendo o que você precisa fazer. Então, lembre-se sempre, aqui no Vibra, a ideia é unir emoção, ciência com propósito, tá? Não é só tratar a técnica como técnica apenas. A gente está falando de expressão artística da voz cantada, usando o drive como uma das ferramentas principais para isso. A gente jamais pode esquecer que a gente está falando dessa entrega vocal para o outro. Agora vamos à parte mais técnica disso tudo. Existem 3 grupos de drives. São eles: os drives glóticos, supraglóticos e os drives mistos. O que isso significa? Drives glóticos são os drives que são produzidos, que são gerados na glote, ou seja, na própria prega vocal. Os drives supraglóticos são os drives que são produzidos nas estruturas, através das estruturas que estão acima da glote. E os drives mistos são os drives que são produzidos tudo junto, tudo misturado, tá? Ah, mas o que é glote? O que é supraglótico? O que é isso? Calma que agora eu vou explicar para vocês. Laringe é o nome do nosso instrumento. Microfone da voz. A voz ela funciona através do instrumento chamado aparelho fonador, e o microfone, a fonte sonora desse aparelho fonador é a laringe, tá? A laringe fica aqui, como vocês podem ver nessa imagem, onde eu estou passando o cursor do meu mouse. Na garganta é o famoso gogó, tá? É aqui, laringe. Nessa imagem de baixo, a gente está vendo a laringe, tá? É um desenho, uma imagem ilustrativa, óbvio. Estamos vendo a laringe de frente. É como se você estivesse visualizando ela aqui, ó, de frente, tá? Ponta do gogó é isso daqui onde eu estou passando o mouse, ó. Esse vãozinho é a ponta do gogó.
Nas mulheres, isso daqui é mais arredondado, por isso que a mulher tende a não aparecer tanto o gogó, a laringe é um pouco menor, o que resulta em voz mais aguda e várias outras características femininas. Aqui do lado, a gente tem a mesma laringe, só que ela tá virada de costas, basicamente. A gente tá vendo ela por trás, meio em diagonal, sabe? Tá dando para visualizar bem? Aqui, a gente está enxergando as costas da laringe, tem todas as musculaturas aqui e tudo mais, e essa parte verde, ao qual tem um zoom na imagem, é onde está a glote. Essa dobra muscular aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, são as pregas vocais. Vou mostrar com mais calma numa outra imagem. Mas são as pregas vocais, tá bom? E aqui é a glote. Essa imagem de baixo retrata a laringe de costas. Só que não só a laringe vista da minha nuca. É como se ela estivesse cortada. Peguei esse microfone aqui, cortei ela aqui, ó, corte sagital, sabe? Ela está cortada aí para a gente visualizar melhor. Aqui a gente tem a traqueia, que é o tubo condutor do ar para os pulmões e do ar para jogar para fora também. Aqui só entra ar, tá bom? A gente vai subindo, conhecendo as estruturas, cricoide, tireoide. Essa dobra muscular aqui, ó, essa primeira dobra muscular que a gente visualiza, são as pregas vocais. Músculo tíreo vocal, músculo tireoaritenoide externo. Aí aqui em cima, a gente tem outras dobras musculares. Tem duas, tá vendo? Ó, tem essa e essa. Essa é a prega vocal. Uma e outra. Essa aqui de cima são as pregas vestibulares, conhecidas, muito famosas por pregas falsas ou cordas falsas. Cordas é um nome muito errôneo, tá? É muito errado, porém tem todo um direito poético aí para você falar disso, já que a gente considera a laringe como nosso instrumento musical, a gente pode fazer essa analogia, essa comparação de cordas. Mas, cientificamente, o nome real dessa estrutura anatômica são pregas vocais e não cordas vocais, tá bom? Então, aqui a gente tem prega vocal e prega vestibular. Vamos entender o que é a glote agora. Aqui eu só apresentei basicamente a laringe para vocês, tá? Aqui em cima tem a base, o osso ióide, é o único osso que vai sustentar a laringe, é o único osso da laringe, cartilagem epiglótica aqui. Tá bom, aqui tem a membrana tireoióidea, porque é uma membrana que vai ter origem na tireoide e inserção no osso ióide, então tireoiode. Enfim, fisiologia e anatomia aqui. Depois a gente se aprofunda disso num outro momento. Inclusive, no test drive a gente se aprofunda nisso. Ah, bom, aqui é a laringe. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida visual sobre a laringe? Porque eu já passo para o próximo passo. Eu sei que para quem não conhece, não está familiarizado, tudo fica meio nebuloso. Mas agora é o momento. Tipo, o que é esse troço ali que eu não estou entendendo? Aí eu tento explicar para vocês. Tem line race, o seguinte, o drive pode ser usado em qualquer registro. Pode. Ele vai. A Blaine, eu acho, né? A Isso. Blaine, tá em todas. Beijo, Blaine. É, inclusive, ela me deu uma camisa de aniversário, velho. Sério? Ela e o Luiz. Legal. Obrigado. Enfim, pode ser usado em todos os registros. Se vai ficar bonito, se vai ficar aplicável, é outra história, mas é possível. É possível. Depende muito do que você entende como registros também. Eu estou imaginando que você está falando da famosa voz de peito, voz de cabeça, falsete, aspas gigante, tá, gente? Porque não existe esses troços, não. Então, próximo. Tem o Tá, manda aí. Pedro Maior, que depois de novo, de onde vem o drive false chart? Olha só que curioso. O famoso
drive false chords. Ele tem esse nome justamente porque é um drive, pelo menos deveria ser, um drive produzido, uma crepitação, uma trepidação gerada pelas falsas cordas vocais. Daí é onde vem o nome, false chords. Ou seja, aonde a gente está visualizando aqui as falsas cordas são as pregas vestibulares. Nessa imagem aqui de trás da laringe, a gente visualiza muito bem elas, ó. Pregas vestibulares. Ou seja, a, o ruído, a distorção vocal não estaria presente na própria prega vocal, e sim sendo causada pelas vestibulares, pelas falsas pregas vocais. Esse é o ideal, é o que se diz sobre a distorção dos false chords. Aí existem várias discrepâncias, vários desentendimentos sobre o que seria realmente a sonoridade de X e Y. Mas aí é papo para pós-graduação. Tem mais? Como executar seu nome, não sei. Fernanda. Fernanda. Não consigo executar bem o fry. Depois da minha voz já está cansada pelo uso de ativo, mas principalmente pelo uso também das drives superglóticas. Sinto é como se minha voz estivesse cansada para executar um drive tão suave e passivo como o fry, depois de cansar a musculatura, sem excesso ou dores, com drives que exigem mais fisicamente. Qual seria a solução para eu conseguir fazer o fry mesmo depois do uso excessivo? É essa. Consigo executar o fry, principalmente assim depois, pela minha voz que está depois de horas de uso físico local. É como executar bem ele depois da voz ter sido usada em alta intensidade. Perfeito. Você já respondeu basicamente o porquê que, que você não consegue executar o fry. É justamente pelo cansaço, é justamente porque sua. Não exatamente a musculatura, mas a membrana da prega, que envolve a musculatura da prega vocal, que é realmente a parte que vibra e gera som. Porque, tipo assim, ó, tem um músculo, e aí tem uma membrana com uma lâmina e tal, que vai envolver esse músculo. É essa membrana, é essa lâmina aqui que vai realmente vibrar do jeito que precisa ser vibrado e vai gerar o som, tá? O Fry, ele é um drive. Fry não é drive, tá? Fry é um registro laríngeo. Tem gente que chama de registro modal, registro basal, mas é um registro laríngeo. Ou registro, ou pulse register, né? Que é um registro de pulso, onde não existe nota, é simplesmente crepitação pura e tem que ser relaxada, senão não vai ser fry. O fry, pelo fato de você estar com uso vocal excessivo ou não, você pode ter tido uma carga normal, cantei durante uma hora e voz limpa, não usei drive, mas fiquei com dificuldade. É porque quando a gente canta, quando a gente fona, ou fala ou canta, o ar vai bater nas pregas vocais de baixo para cima, tá? Automaticamente ele vai penteando essa membrana que envolve a prega vocal, que envolve a musculatura da prega vocal, para cima. Isso vai fazendo com que o impacto, o contato da prega vocal uma com a outra fique menos eficiente, porque você está penteando ela para cima tal, e aí automaticamente começa a vazar mais ar. É isso que acontece quando você tenta fazer o fry, depois de uma atividade intensa. Porque quando você vai fazer o fry, esse contato vai estar sendo prejudicado, vai ter mais vazamento de ar. Então você precisa fazer um desaquecimento, exercícios de manutenção durante o canto, para fazer com que essa membrana seja colocada no lugar novamente, entende? E que essa massa também, essa intensidade seja controlada, porque o fry tem que ser muito pequenininho, tem que ser bem leve. E no canto de voz ativa a gente acaba excedendo isso.
Então, é essa junção de ajustes que precisa ser feito. Quando acorda é mais fácil, porque justamente a prega vocal está mais inchadinha. Quando a gente dorme, nosso corpo entra num estágio de proteção à laringe, principalmente, onde ela se irriga, ela fica mais inchada, as pregas vocais. E aí, quando a gente acorda, a gente fica com uma voz mais grave, porque a vibração fica mais lenta e aí fica mais fácil de fazer o fry. Respondido? Nicolas André perguntou o seguinte: muita pessoa falando sentiu um incômodo ao fazer drag é normal, pois as mucosas estão encostando na pele. Sim, um incômodo, sim. Vai depender do que é esse incômodo, né? Porque é normal que você sinta coisas estranhas. Mas é perigoso falar incômodo de modo geral, porque para algumas pessoas um incômodo, qualquer coisa é incômodo. Se ela fizer qualquer coisinha diferente do habitual, vai ser um incômodo. E aí, às vezes, nem é algo prejudicial, entendeu? Aí realmente, pô, é normal sentir esse incômodo. Agora, tem pessoas que são mais resistentes, já têm uma voz mais forte no dia a dia. E aí, para essa pessoa, o limite para incomodar já é muito mais alto, ele tem muito mais resistência. Então, às vezes, essa pessoa só vai se incomodar quando realmente machucar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Deu para entender, mais ou menos? Que varia, esse termômetro não dá para ser uma coisa só? Você acha que deu para entender? Deu para entender. Tá, Eu entendi. tá, então tá. Ele está falando, poxa, melhor explicação que vi até hoje. Coisa boa. Opa, Pode dar sequência, mano. perfeito. Entendemos aqui a estrutura básica da laringe. Agora a gente vai ir diretamente para glote. Glote, o que que seria isso? Glote, primeiramente, não é o nome de um músculo, não é o nome de uma cartilagem, nem de um osso. Nenhuma estrutura física, nenhuma estrutura anatômica. Glote é o nome de um lugar barra ação, ok? Aqui a gente está visualizando as nossas pregas vocais, ou seja, a nossa glote numa vista aérea, na vista de cima. Nessa imagem, a gente está vendo de trás, de frente. É como se a gente tivesse colocado uma câmera aérea aqui de cima, assim. Eu não sei se está dando para ver o meu mouse. Tipo assim, ó, apontada para baixo. Uma câmera apontada para baixo. Tem uma câmera que é. E aí a gente está visualizando a nossa laringe de cima. A laringe está aqui, ó. Aí, ao invés de eu enxergar aqui pela frente, eu estou enxergando aqui de cima. Automaticamente a gente visualiza as pregas vocais, que ficam paralelas ao chão. Elas ficam assim. Essa é a visão que nós estamos tendo aqui, tá? Só para vocês entenderem. Aqui a gente visualiza prega vocal, essa parte mais esbranquiçada, de um lado e do outro. Ela fica esbranquiçada justamente pelo que eu falei anteriormente, dessa membrana que envolve a musculatura, ok? Essa é a parte que vibra. Aqui a gente não consegue visualizar de cima, não dá para visualizar a parte muscular da prega vocal. Porque de cima tem uma outra musculatura em cima dela que impede a visão. Qual que é essa musculatura? A prega vestibular, a falsa corda vocal, que é essa estrutura que a gente está visualizando aqui, cheia de risquinho, tá? Nessa imagem. Ou seja, de cima a gente visualiza prega vestibular aqui e prega vocal aqui. Por mais que na imagem pareça que seja uma continuidade, né, em paralelo, lembra que a gente está visualizando de cima. Então, essa parte aqui, ó, que eu estou mostrando, que tem os riscos, ela está acima da prega vocal. E aí, embaixo, assim, ó, tem uma sobra da prega vocal, que é a parte da lâmina, tá?
Acredito que tenha dado para entender. Ou seja, vista de cima. Essa ponta aqui é a parte da frente da laringe. Ou seja, aqui é onde fica o gogó. A parte de baixo da tela é onde fica o gogó. A parte de cima é onde fica a parte de trás da prega vocal. Ok? O que é glote? Como eu falei, a glote é o local ou a ação das pregas vocais. Então, quando a gente fala de glote, a gente está falando exatamente da ação das pregas vocais. Por exemplo, glote aberta ou glote fechada é uma ação das pregas vocais. As pregas vocais se afastaram, então a glote abriu. As pregas vocais se aproximaram, a glote fechou. Isso é uma ação. E quando a gente se refere a lugar, a gente está falando que é esse meio, esse espaço entre uma prega vocal e outra, esse lugar onde a prega vocal atua é a glote. Ok? Deu para entender? Nessa imagem aqui, a gente tem uma glote aberta. Significa que ela está abduzida, está aberta. Aqui a gente está respirando. É equivalente a quando a gente está respirando. Nesse lado é quando a gente começa a fonar. Quando a gente começa a usar a voz, elas vão se aproximar, as pregas vocais, ou seja, a glote vai fechar e vai gerar um impacto através da vibração com uma prega vocal na outra, fazendo com que o som seja gerado. Aqui nessa imagem ela não está totalmente fechada, vocês conseguem ver isso, né? Então aqui seria equivalente a um sussurro ou um falsete. Uma coisa bem leve, tá? Um contato bem leve. Aqui, ó, essa parte que a gente está vendo, só para fins de informação, tá? Para quem gosta. É a base da língua. Aqui é a epiglote. Ó que louco, nessa visão aqui, a epiglote está aqui em cima, ó. Epiglote, epiglote, é uma cartilagem, tá? Epiglote. Na vista de cima, a epiglote, você está vendo ela de cima, então ela só está aqui, essa basezinha. Epiglote, base da língua. Aí aqui a gente já visualiza outras estruturas importantíssimas no drive, tá? Que são as cartilagens aritenoides, areoepiglóticas, enfim. Tem bastante coisa aqui. A glote foi bem compreendida? O que é glote? Ou não? O que vocês precisam gravar na memória de vocês é que glote é esse lugar barra ação onde as pregas vocais estão ou atuam. Tá? Se vocês entenderem isso, vai ficar muito claro o que é glote. Deu para entender? Posso continuar, Rama? Vou dando continuidade, então. Trato vocal. Aqui é onde se equaliza o som da sua voz. E na distorção, especificamente falando, na região supraglótica, existem estruturas que vão também ser capazes de gerar distorção, de gerar o drive. Como o nome já sugere, quando a gente fala de drives glóticos, a gente está falando de drives que são feitos nessa estrutura aqui, correto? Quando eu falo de drive supraglótico, eu estou me referindo aos drives que ocorrem acima dessa estrutura, deste lugar, ok? Então, aí é onde a gente entra o trato vocal. Nessa segunda imagem, a glote vai estar basicamente aqui, glote. Tudo que for gerado a partir daqui, tudo que estiver acima daqui, vai ser considerado supraglótico. Por isso que ó, aqui tem a prega vocal, logo em cima tem prega vestibular. Então a prega vestibular é uma estrutura que está acima, que está supraglote, ok? Temos também a cartilagem epiglótica, que é uma estrutura supraglótica, tá bom? Aí a gente tem língua, palato mole, úvula,
que também são estruturas supraglóticas. Aqui tem a base da língua que a gente visualizou aqui, ó. Base da língua, bem aqui a gente tem a base da língua e epiglote. Bom, deu para visualizar basicamente, então, drive glótico produzido aqui, drive supraglótico produzido com qualquer outra estrutura que seja capaz de quebrar a continuidade de fluxo do ar e da fonação, causando uma distorção vocal, tá? Acima da glote. Então, glótico, supraglótico e drive misto seria quando junta todo esse rolê aqui. Tá bom? Sem mistério até aqui, concordam? Tá tudo bem? Estamos na mesma página? Fechou. Aí a gente entendeu tudo isso e fala: caraca, era isso então, blá blá blá. Só que nem só de laringe vive o drive. O que acabamos de conhecer são as fontes geradoras das distorções vocais. Porém, um drive bem feito é necessário ter domínio sobre os outros mecanismos que englobam a técnica vocal como um todo. Uma boa técnica estrutural é o que vai sustentar a evolução do seu drive. Quais são os sistemas que vão compor essa técnica estrutural? Sistema subglótico, que é o gerenciamento respiratório, sistema transglótico, que é onde as pregas vocais atuam, é ali na glote, e o sistema supraglótico, que envolve os ressonadores barra articuladores. Uma respiração apoiada da forma errada vai resultar em desequilíbrio nos sistemas posteriores, no que vem depois, entendeu? Respiração é o que vem primeiro. O ar é a fonte de energia da sua voz e de tudo que você vai fazer com ela. Então, se existe um mau gerenciamento nesse escape, nessa mandada de ar, todo o resto vai responder a essa respiração. Vai ficar desequilibrado. Algumas pessoas conseguem manter por um tempo, mas até que ponto? Até que ponto você vai ter o controle sobre isso? Ninguém sabe, tá bom? Então, tudo precisa estar funcionando bem, sinergicamente, em conjunto. Tudo tem que estar bem estruturado, tá bom? Eu ia falar uma outra coisa aqui, eu esqueci. Qualquer coisa, se eu lembrar, eu volto. Mas por enquanto é isso. Ah, lembrei. Então aqui, ó, vamos lá. Felipe, mas você está falando que os drives só são possíveis ser gerados e produzidos através da glote e através das estruturas supraglóticas ou mistas. Onde que entra o famoso drive de máscara? Onde que entra o famoso drive faríngeo? Não entra. Não entra, tá bom, gente? Não existe drive faríngeo, não existe drive de máscara. Vou explicar o porquê agora. Faringe é essa musculatura que a gente está vendo nessa imagem que está pintada aqui de verde, azul e rosa, ou roxo, não sei. Esse espaço, tá vendo que é um espaço aqui? Isso aqui é a faringe. Imagina que essa boca aqui está aberta. Você vai passando por aqui e chega num limite, né? Tá vendo essa parede que limita a cavidade oral? Barrou aqui, ó. Essa parede muscular é a faringe. É a faringe. É um músculo bem grande que envolve aqui atrás, ó. Não é a nuca, tá? É bem aqui no meio, assim, ó. Limita. Ela expande, ela vem desde o esôfago, laringe, orofaringe e sobe para a cavidade nasal. Por isso que a gente divide ela em três partes. É um músculo só, mas para entender a região que está sendo utilizada, a gente fala de nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, tá? Então a faringe é só uma estrutura muscular, é uma parede muscular. Eu tô tentando ver alguma coisa para usar de exemplo. Imagina uma folha de caderno.
ela só tem como oscilar. Ela não tem como tripidar. Ela não tem como gerar uma interferência suficiente para gerar distorção. Ela é uma parede aqui, ó. Então, o que ela consegue fazer é se ampliar e se encurtar, aumentando espaço e diminuindo espaço, sabe? Isso vai moldar o timbre e também vai ajudar em aliviar tensões, mas não vai ajudar em gerar distorção, tá bom? A distorção propriamente dita, que a gente chama de drive faringe, não é capaz de produzir isso. Então, pronto, não existe drive faríngeo. Drive de máscara. O que seria máscara? Máscara foi um termo muito utilizado que, para se referir à ressonância, faz muito sentido. Porque você intenciona, você foca a sua ressonância vocal, molda o seu trato vocal para a onda sonora vibrar mais nessa região aqui da cabeça, ó. Máscara, mais frontal, atrás dos olhos, nasal, sabe? Essa ressonância aqui, que na imagem a gente visualiza que tem a cavidade nasal, palato duro, essa região atrás dos olhos, aqui também não existe estrutura capaz de crepitar, capaz de tripidar, tá bom? Aqui é só um espaço onde a onda sonora vai ressoar, ela vai passar por ali, tá bom? Então não tem como você fazer um drive ali. Tem como você direcionar a ressonância, mas não produção de drive. Deu para entender a diferença? Se sim, eu acho que eu mexi num vespeiro, né? Mas é isso aí. Me crucifiquem. Precisam entender, então? Ó, recapitulando, entendemos que as estruturas essenciais para produzir os drives. A gente entendeu que o drive, por mais que seja um fenômeno laríngeo, ele precisa do suporte da técnica bem estruturada. É obrigação isso, gente. Afinal de contas, a gente está falando de voz cantada com drive. Deixa eu explicar isso. Por que eu reforço voz cantada? Porque o drive não é uma técnica específica de canto. Distorção vocal, o drive, ele é uma técnica de voz. A gente usa na comunicação, a gente usa na fala, no dia a dia. Tem culturas que usam o drive na comunicação, cara, rotineira. Isso vai variar de cultura para cultura, de personalidade para personalidade, de ambiente para ambiente. Então, tem toda uma construção histórica, social, sociológica em cima disso. Então, você pode muito bem aprender a falar drive, usar drive para fala. Tem muitos dubladores que usam distorção vocal só para falar. Significa que ele vai conseguir cantar com isso? Não. Por isso que eu enfatizo, porque você pode aprender drive para falar, mas aplicado ao canto exige muito mais finesse sobre esses ajustes, porque tem um alargamento vocal, uma elasticidade vocal que vai ser exigida muito maior do que na comunicação, tá bom? Quando o lutador tipo o Guilherme Briggs faz a voz do Optimus Prime, Aham. ele está utilizando Distorção, distorção? tem distorção. Para que funciona para fala. Ele aplicar aquilo para um canto, ele vai conseguir aproximar mais para um gutural. Ele vai conseguir transformar aquilo num gutural. Tanto é que em momentos de raiva do personagem, ele pode trazer um gutural na fala. Entendi. Entendeu? E a criança? A criança vai tender a fazer mais scream do que drive, do que gutural. Entendi. Porque ela já tem a voz mais aguda e os screams são características de voz aguda, gutural mais grave. Tem mais sibilância. Beleza. Agora, o que não acontece quando você executa um drive saudável? Eu já falei que quando você faz errado, você esganiça, aperta e blá blá blá. Eu acho que eu já falei. Então, quando você faz um drive saudável, o que não acontece quando o drive está saudável, você não sente um esmagamento vocal, esse estrangulamento, você não sente isso. E quando você sente, é provocado conscientemente para fazer drives
tipo scream, ou alguns guturais. Você vai se usar disso, mas isso é pensado e é equilibrado também. Mas esse aperto que trava, você não vai sentir. Dor. Tudo bem que dor tem aquela coisa relativa. Eu posso muito bem encostar aqui no Nicolas, ele, doeu pra caramba. Mas é porque tem a sensibilidade individual. Então isso precisa ser pensado. Mas dor mesmo, que a gente fala de dor, não incômodo, não, você não vai sentir quando você executa um drive saudável. Ardência, você não vai sentir ardência. E rouquidão prolongada. Você sentir uma certa disfonia após um treino exaustivo de distorção, após um uso de voz cantada durante um show, é normal. Você sentir uma voz um pouco mais sem brilho, é normal. Mas isso não pode ser prolongado, tá? Principalmente no início, você vai sentir. Nos exercícios, você vai sentir a voz mais rouquinha. Mas isso não se prolonga, tá? Se prolongou é porque teve excesso de força. Beleza? E se isso acontece com você quando você treina, isso não é drive. Isso é um alerta do seu corpo de que está alguma coisa errada. Pressa e medo, já falei sobre isso, são os maiores inimigos, né? São os sabotadores clássicos para quem quer aprender drive. A pressa é o querer o som antes mesmo de estar pronto para executar esse som. O que foi? Aqui, a minha esposa usa drive, basta entrar ela. Acho que toda mulher, toda mãe, O toda Beto esposa. comentou que o pessoal japonês usa bastante nos animes, né? Eu acho que Muito, ele já falou assim. na vida, né? Na vida, no dia a dia. Lá em Brasília tem a Feira dos Importados e É tem muito tudo. japonês. Então, parece que estão brigando o dia inteiro. Tem uma pergunta aqui do Luiz, ele fala, é uma linha tênue entre esse esmagamento vocal e um drive bem executado ou são execuções distantes da outra? Depende do drive. Como eu falei, se for um scream, a linha vai ser tênue. Mas você já vai ter controle sobre isso, entendeu? Você não pode tentar ir para um scream sem, sem antes passar pelo. Sem desenvolver uma boa propriocepção. Então, quando você for partir para esse tipo de drive, você já vai estar mais treinado conscientemente, sabe? O comando neuromuscular já vai estar mais assertivo. Então, é muito tranquilo, eu diria que seguro. Ah, muito mais seguro, inclusive. Mas a linha é tênue porque você provoca um aperto, um esforço maior na glote, um encurtamento de filtro para que o som fique mais agressivo, fique mais médio e vá mais para frente. Ah, mas aí é que está o grande desafio, porque isso tem que estar apertadinho, mas a prega vocal tem que estar, vou usar o termo passivo. A prega vocal tem que estar passiva, não pode estar apertada, tem que estar pensa num falsetinho que vai ajudar. Sim, é, é voz levíssima e volume pequeno também. É nóis. Deve ser, Joaquim? Beijo pra você também, meu gato. Pode continuar. Já é a segunda camiseta que eles me dão, velho. Eu sou mimado demais por eles. Tem. Ó, dois sabotadores clássicos. Para quem me acompanha no Instagram, já viu lá que eu falei sobre a pressa e o medo. Então, a pressa, né, te faz querer chegar num som, um resultado sonoro já lindo, só que você nem desenvolveu ainda a dessensibilização, que é você realmente treinar o que sentir, onde sentir, como escolher a estrutura correta que você quer inserir na distorção. Você já quer cantar com a sonoridade linda. Numa aula só, você quer pegar o ajuste técnico e já cantar, entendeu? Então, tipo, essa pressa não rola. Alguns casos, em casos de pessoas que já têm uma estrutura, uma experiência, uma vivência no assunto da voz cantada, consegue desenvolver isso e ter um bom resultado estético na primeira aula. Mas é bem raridade, são casos e casos, tá bom? Não é o caminho ideal. E o medo, né? Se você fica com medo, com o pé atrás, você não tem confiança de executar. E aí você deixa de testar, que é onde vem
como que fala? A essência, a base do nome desse curso. O Test Drive, ele vem por causa disso. Não existe como evoluir, desenvolver distorção vocal se você não tem um teste, uma fase de laboratório. Você precisa passar por isso. Não pode ter medo de testar, sabe? Putz, pegou. Calma, sua voz não é tão frágil nesse sentido a ponto de errar uma coisinha aqui, você pronto, destruiu sua voz. Não é bem assim. Você só estraga e destrói sua voz se você insistir muito num erro, ok? Então, treino é treino. Por isso que você tem que ter supervisão e tem que ter recursos de monitoramento para saber se o treino está sendo executado da maneira correta ou não. Então, vamos perder o medo, vamos perder a pressa. Fechou? Drive exige entrega, mas uma entrega consciente. Preparação para os exercícios. Aqui já entra uma parte da dica, tá? Uma dica para vocês quando forem fazer os exercícios. Drive exige relaxamento. E quando eu falo de relaxamento, eu digo de relaxamento mental, relaxamento muscular, relaxamento respiratório. Então, toda vez que você for treinar canto com drive, treinar os exercícios de drive, você tem que ter o seu corpo solto. Então, faz os alongamentos, alongamento básico mesmo, tá? Aqui, ó, movimento circular do pescoço. Teve umas semanas aí que eu passei uns exercícios pra galera, hein? Sempre passo no Instagram, com live, em coisas assim. A gente pode fazer isso. E no Drive, no curso Test Drive também tem. Matheus Vinícius está pedindo aqui. Vai ter uma demonstração como fazer o drive da música Não Paro. Como eu falei, a pressa. Eu mostro, pode deixar. Então foca nessa dica, pelo amor de Deus. Ó, corpo solto, respiração baixa. Isso significa que meditação, sabe? Baixar a energia nesse momento do estudo é muito importante. Mandíbula e língua livre, tá? Tem que estar tudo livre. Não ignorem esses exercícios. Muita atenção ao som e não ao volume. O drive, ele é ressonância. O drive não precisa de volume alto. O que potencializa isso é microfone, ressonadores principalmente, que vai dar essa impressão de grandeza e de força. Mas é o som, foca no som e não no volume. Fechou? Pegou essa dica? Qual Hudson? O Hudson é um cara, gente, Hudson, procurem ele. É um cara que ele canta totalmente pequeno, muito pequeno. E ele faz drive lindamente, assim, parece, é fácil. Você fica olhando e fala, como que pode? Não aumenta, parece que tem um limiter na voz, né? Ele vai cantando, tipo, não passa, sabe? É muito bonito. Beijo, Hudson. Inclusive, ele é o compositor da música O Que Mudou. Ele escreveu e falou que fez especialmente para mim. E, cara, realmente ele fez de um jeito que parecia que era eu que estava escrevendo aquilo. Eu gostei muito. Hudson, procurem lá. Drive vocal não é monstro. A gente conseguiu entender isso, né? Não é monstro. É uma ferramenta que, quando bem usada, ela amplifica a emoção, ela liberta a identidade vocal e dá verdade, da veracidade, da virtuosidade na sua interpretação de canto. Beleza? Eu falei que estava acabando, né? Essa parte. Então pronto, ó. Obrigado a todos por estarem aqui. Continuem estudando, continuem confiando em mim para a gente continuar nessa jornada, sentindo, cantando e se expressando, porque a voz intensa nasce da consciência, tá? Então, enfim, sem mais enrolação, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a presença de todos e antes de ir embora, eu quero deixar aqui para vocês, gente, o acesso para vocês treinarem esses drives de vocês e evoluírem comigo, mentorando vocês, acompanhando, supervisionando vocês
para vocês aprenderem isso em 90 dias. O Test Drive. Aqui eu falei basicamente do que vocês precisam de adquirir, de treinar, para conseguirem ter o domínio do drive de vocês em 90 dias. Saber o que vocês precisam em 90 dias para conseguir deslanchar nas suas distorções vocais. E eu tenho um curso chamado Test Drive, onde eu vou acompanhar vocês quinzenalmente. Vai ter uma aula, um encontro com plantão de dúvida, onde eu vou orientá-los. E as aulas serão liberadas para vocês semanalmente, para que vocês possam usufruir desse conteúdo aqui, só que aprofundado, entender de fato o que acontece nas distorções. Não existe só um tipo de distorção, então, como vocês viram, é uma variedade imensa, e no curso a gente trabalha com foco em cada uma delas. Especificamente, como eu tenho acompanhamento, eu vou direcionando pessoalmente como que você pode seguir o caminho para ficar a melhor distorção para você. E então, eu vou disponibilizar um link para vocês aqui. Pode, por favor. Aí, ó, o Nicolas acabou de mandar o link para vocês, porque nesse clima de final de ano, vamos lá, todo mundo presenteando todo mundo alegre, feliz, festejando. Eu também quero fazer parte desse presenteado e, ou melhor, do que está presenteando vocês também. Esse curso com uma promoção aí de final de ano, famosa Black Friday, com um preço absurdo. Eu nunca fiz isso, vocês sabem disso, que eu nunca vendi um curso tão barato assim. Vocês vão ter acesso a 1 ano desse curso, com acompanhamento meu diretamente durante esses 90 dias iniciais, por R$180, cara. Vai estar... Isso você pode parcelar em 12 vezes até. Vai ficar muito, muito, muito barato. Você não paga nenhum streaming aí com o valor que vai ficar. Então, investe nisso. Se você está levando a sério o seu comprometimento com a sua evolução vocal, entendendo que esse aprimoramento, essa busca, não é só por um ego ou por um hobby, mas sim porque faz parte da sua comunicação, da sua expressão, faz parte da essência do que você precisa mostrar. Porque, afinal de contas, o Drive ele traz essa força de expressão não só por uma questão estética, mas sim porque tem algo dentro de você que precisa ser liberado, tem algo que precisa ser gritado, tem algo que precisa ser expressado para os outros ouvirem. Isso liberta você e liberta quem te escuta. E eu quero muito fazer parte desse processo de libertação da sua voz. Então, clica nesse link, aproveita, vem comigo, vamos caminhar junto. E essa promoção é só para agora mesmo. Vocês vão ver que ao longo desses dias eu vou lançando muito mais coisas. Vocês ainda vão continuar recebendo conteúdos gratuitos, porque eu tô aqui para entregar tudo que eu puder. Então, a única diferença é que nesse curso você vai ter a minha supervisão, você vai ter o meu suporte e acesso ao conteúdo de uma forma mais detalhada, com uma qualidade que não se vê nesse mercadão aqui, nem no Brasil e nem na gringa. Toda essa qualidade visual, audiovisual, que você só encontra com as produções da Mambi, né? Então, assim, tá um absurdo de barato isso aqui, gente. Eu realmente quero que vocês desfrutem disso na melhor forma, para vocês terem a melhor experiência possível, desde os exercícios ao conteúdo em si, mas até a experiência visual, a experiência de acessibilidade a tudo. Então, vamos clicando aí. Vai voltar ao preço normal. Exatamente. Saindo aqui agora vai voltar ao preço de 400 e alguma coisa que eu não lembro agora, 420 por aí, que essa promoção é só para vocês realmente que entraram no grupo, vocês que ficaram até agora me aturando, aproveitando esse momento, desfrutando desse momento aqui. Então, mais uma vez, pode falar. Só lembrar também eu acho que eles não estão me ouvindo, mas que os conteúdos vão estar sendo liberados, disponibilizados aí todas as semanas nesses processos de 90 dias. Voz da Consciência. Que é um conteúdo totalmente atualizado, não tem nada que já passou o time, que já foi... isso aqui já
passou essa ideia, já tem conteúdos novos, então é muito importante falar que esses módulos, tudo que vai ser entregue agora é tudo novo, tudo do que está atual agora vai ser entregue para facilitar, para trazer resultado e ainda conseguir trazer essa beleza que todo mundo quer, que é essa distorção aí na voz. Perfeito, entenderam aí, gente? Os conteúdos serão disponibilizados, totalmente atualizados, não é nada que foi gravado há muito tempo, tá para trás, tá tudo novo. E vai ter mais oportunidades com esse valor? Ah, não. Não. O patrão já falou. Não. Talvez fim do ano que vem. Talvez fim do ano que vem, mas não garanto que serão nas mesmas condições. Eu acho que já vai aumentar. Já. Porque, afinal de contas, muita coisa vai mudar, né? Tem muita coisa para evoluir, a gente cresce e aumenta a quantidade de não só de conteúdo, mas de entrega realmente. Então, não sei, não sabemos. Promoção a gente sabe que sempre vai ter, a gente sempre vai facilitar, mas essa condição específica eu não consigo prometer, a gente não consegue prometer. Então aproveita esse fim de ano e adquire logo. E continuando aqui, eu vou continuar entregando conteúdos gratuitos no YouTube, no Instagram, só que é aquilo, nada se compara ao tete a tete, nada se compara à supervisão, ao acompanhamento. E continuem me seguindo nas redes sociais, porque isso não vai parar, essa entrega vai só aumentar. E eu conto com vocês nessa jornada. Tem tá bom? Pediu aqui, ó. Segura por 24 horas, preciso negociar com a minha noiva. Sabemos que no final das contas quem manda são as mulheres, né? Então, podemos segurar por 24 horas? 24 horas, então. Conseguido! Pediu, o chefe liberou. Vamos segurar por 24 horas, mas somente para quem estava aqui, né? Isso. Aqui, ó, fique pelo Hotmart. Fala mais sobre como vai ser o acompanhamento. Vão ter as atualizações dos conteúdos gravados. Vamos lá, gente. Vão ter as atualizações dos conteúdos gravados, tá? Que vão ser disponibilizados todas as semanas, nesse período de 90 dias, além dos encontros, tipo esse aqui que está tendo, mas só para os membros, as pessoas que adquiriram o curso, vão ter esses encontros a cada 15 dias, para tirar as dúvidas, para conseguir atualizar uma técnica, colocar em prática, ver aí os outros colegas aqui do curso do Test Drive aplicando isso, tendo esse resultado, aproveitando a comunidade que vai ter essa atualização semanal. Então vai ter conversas, uma comunidade de um grupo voltado para os alunos do Test Drive. Então, assim, é um preço que só dá para a gente segurar por agora, porque não tem como a gente custear isso, porque é uma estrutura grande que a gente está fazendo para entregar uma qualidade maravilhosa para vocês, porque a gente sabe que é um conteúdo muito importante e a gente tem esse zelo de entregar muito bem feito, bem bonito, porque a gente sabe que vocês merecem. É isso aí. E sim, os encontros a cada 15 dias serão comigo, pessoalmente, daquele jeitão lá, Lucas, que você conhece, ao vivaço, chamada de vídeo, valendo tudo, tá bom? Só que de uma forma mais bem amparada ainda, porque vocês vão ter os vídeos com a minha metodologia. Quando a gente trabalhou, a gente tentava adaptar as coisas à metodologia de outra pessoa, né? Então agora, totalmente puro ali, ó, o suco do que a gente adquire da prática. Tem teoria, mas é a teoria voltada para a prática. Para não ficar dando volta, sabe? É para cantor mesmo, não para quem quer dar aula. Se você quiser dar aula, aí a gente se aprofunda mais. Mas é para quem realmente quer cantar. Então, é isso, gente. Teremos um grupo, uma comunidade. Você, a partir do momento em que você efetua a compra, você vai ser direcionado e você vai receber um link com o grupo da comunidade dos alunos que vão fazer parte disso daí. E aí ali a gente vai desenrolando a forma que a gente vai agendar os encontros, como é que a gente vai fazer tudo, tá bom? Lembrando que materiais complementares estão envolvidos nisso, então tudo eu vou mandar lá no grupo. É uma comunidade de ensino mesmo, de compartilhar. Até o caminho de
como que a pessoa inicia, como que ela Exato, desenvolve. exato. Tudo, vai ser tudo ali. A nossa jornada, a minha sugestão de rotina de treino vai tá disponibilizada ali naquela comunidade. Além de dicas complementares, eu vou indicar artigo, vou indicar leituras, vídeos. É o nosso cantinho, tá bom? E sendo eu mesmo a pessoa que está ali fazendo todo esse corre com vocês. Lógico que o Nicolas também, mas em questão de conteúdo, eu diretamente vou estar falando com vocês. Falar e assinar. E assinado, exatamente. Por hora é isso. Por hora é isso, né? Já mandar aqui mais uma vez o link para quem quiser, tá? Perfeito. Se alguém quiser tirar o link aqui e mandar para um amigo, nesse prazo de 24 horas vai funcionar, tá? Entenderam, gente? Ó, quem quiser pegar o link daqui e encaminhar para algum amigo, durante essas 24 horas vai funcionar. Depois disso, não. Mas pode fazer isso. Vamos mandar esse link também no grupo? Nesse grupo? Eles permitem mandar no grupo? Vocês... Porque é um benefício da Exato, galera que tá aqui, exato. né? Vamos lá, gente. Então vamos lá. Vocês permitem pegar esse link exclusivo, que vai durar 24 horas, e mandar lá no grupo que a gente montou, ok? Porque vocês ficaram até aqui e temos que ser justos, né? Ó, Por o mim, Michel com falou, certeza. Com certeza, eu permito. Conhecimento assim é raríssimo, perfeito. Não, Compartilhar sempre. então tá ótimo. Então, É isso aí. Deus abençoe a todos. Cara, tá lindo. Eu tô felizão, viu, Nick? Obrigado você por esse momento. foi lindo, cara. Obrigado a todo mundo. Um beijo no coração. Tem que finalizar a gravação E até também. uma próxima. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau!